Nós vamos voltar lá para Brasília ao vivo. A PEC da anistia, que perdoa multas de partidos políticos, deve ser votada agora na quarta-feira na CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O Henrique Carmo tem detalhes para a gente. Qual é a expectativa para a votação, Henrique? É isso, Rafael, está previsto para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, a análise dessa proposta de emenda à Constituição que prevê essa espécie de anistia a partidos políticos que não cumpriram as regras da distribuição de fundo eleitoral para candidatos negros e também candidatas mulheres em eleições anteriores. Essa regra foi estipulada pelo Tribunal Superior Eleitoral e obriga esse repasse de recursos que deve ser proporcional à quantidade de candidatos negros e mulheres naquele pleito. Quem descumpre essa regra da Justiça Eleitoral deve pagar uma multa e, além do perdão dessa multa previsto nessa proposta de emenda à Constituição, a PEC também quer destinar um mínimo de 30% do fundo eleitoral para estes públicos. A proposta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e também agora ela prevê um programa de refinanciamento de dívidas dos partidos políticos, com um parcelamento de até 180 meses, além também da utilização do próprio recurso dos fundos partidários para pagar multas eleitorais. O texto pede para que essas novas regras já sejam aplicadas agora na eleição de 2024, eleições municipais marcadas para outubro deste ano. Mas ainda é preciso que os senadores analisem o tema, passe pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça ela tem o poder de enviar o texto direto para promulgação, mas se caso algum senador pedir ali algum destaque, alguma interferência, ele tem que também passar pelo plenário do Senado Federal. O Senado Federal, que a gente lembra nesse segundo semestre, tem diversos temas aí na pauta, diversos temas na mira para poderem ser resolvidos, como a reforma tributária, também o texto da reforma tributária, um texto está no Senado, outro ainda está na Câmara dos Deputados, também a dívida dos estados, aquela proposta do presidente da casa, o presidente Rodrigo Pacheco, que prevê ali um novo programa para a dívida dos estados e também as medidas compensatórias para compensar ali a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Essas são propostas que também estão ali dentro do cardápio do Senado Federal, além dessa que prevê essa anistia para os partidos políticos. Um dado interessante que reflete, inclusive, a necessidade dessas cotas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral é que em 2022 as mulheres conquistaram 18% das cadeiras da Câmara dos Deputados aqui em Brasília, sendo que mais de 50% da população do país é de mulheres, segundo o dado do censo daquele ano. E também, na mesma eleição, a eleição de 2022, negros e pardos conquistaram 26% dos espaços na Câmara dos Deputados, sendo que 55,5% da população brasileira é de negros e pardos, de acordo com a pesquisa do IBGE. As regras do Tribunal Superior Eleitoral, que determinam tanto esse repasse de recurso para este público, também determina maior tempo de TV, maior tempo de rádio na propaganda eleitoral para mulheres e negros também. Por ter passado já pela Câmara dos Deputados, de uma forma, a gente acompanhou de uma forma ali acelerada, a previsão também é que a expectativa é que essa aprovação também aconteça na Comissão de Constituição e Justiça, e a gente segue acompanhando aqui em Brasília, Rafael Colombo, como será o desdobramento dessa votação dentro da comissão, que deve sim passar pelos senadores nessa próxima quarta-feira. Valeu, Henrique. Vai passar, não é, Amanda e Diogo? Como passou pela Câmara, com apoio do PL, do PT, aí não tem ideologia, não tem esquerda, não tem direita, Bolsonaro, Lula. O que interessa para o cotidiano deles, para a vida deles, para a possibilidade de eles continuarem no cargo que estão, é suprapartidário, né? Eles criam as regras, eles estabelecem punições caso as regras sejam desrespeitadas, eles desrespeitam as regras, eles se isentam de pagar as multas e dizem, se pagar a multa, a gente usa o dinheiro do fundo partidário, ou seja, 10-0 para eles, né? A desculpa é que quem criou essa regra foi o TSE, Colombo, só que aí a gente volta, imagina você criar uma regra da qual você é o beneficiário. Porque quando o Congresso cria regras eleitorais, ele está criando regras em última instância, quando isso diz respeito aos partidos, aos próprios partidos que usufruem do dinheiro público e são empresas milionárias, bilionárias. Só de fundo eleitoral você tem mais de 5 bilhões de reais esse ano para as eleições municipais, fora o fundo partidário. E aí, quando esses mesmos partidos, que são empresas, não cumprem as regras, não cumprem a lei, o que acontece? Elas são anistiadas, têm perdão das multas, ou então tem uma renegociação de dívida, assim, de pai para filho.
em milhões de parcelas graciosas para que elas paguem. Ninguém mais na sociedade brasileira tem tantos benefícios quanto os políticos e os partidos. Então, isso é uma perpetuação de injustiças, quando você fala na desigualdade que atinge historicamente negros e mulheres. Num último momento lá na Câmara dos Deputados, eles tiraram as mulheres dessa regra, né, que colocava um teto de 30% para... Um teto não, mas pelo menos uma base ali de 30% para transferência de recursos e lugar nos partidos, nas chapas eleitorais, mas você manteve isso para negros, então você perpetua essa injustiça, essa desigualdade, e você ainda anistia essas multas milionárias, ou seja, é o típico caso de legislação em causa própria. Essa lei eleitoral é um verdadeiro balaio de gato, mas é importante se lembrar, como bem disse você, Rafael Colombo, que quem criou essa legislação foi o próprio Congresso. Os parlamentares criam uma série de obrigações extensas, confusas e às vezes até praticamente contraditórias, de tal ponto que quase ninguém consegue fazer uma campanha intensa para se eleger sem desrespeitar pelo menos algumas das regras. Mas aí vêm eles mesmos e dão anistia para os erros que eles cometeram e, achando que vão nos convencer, dizem, mas os erros que foram cometidos serão compensados nas próximas eleições. Primeiro que isso não adianta nada, o erro que foi cometido contra uma pessoa que já passou, que possivelmente nem é mais candidata nesta eleição e já perdeu a chance de poder concorrer a um mandato com condições de vencer. O que acontece com isso é que vem a desmoralização do próprio Congresso em coisas menores. Seria tão mais simples se eles abrissem mão desse absurdo fundo eleitoral e fundo partidário e admitissem que as campanhas têm que ser feitas com recursos próprios e de doações de pessoas que acreditem nos seus projetos. Nós temos vaquinhas e outras maneiras de fazer doações transparentes, firmes e claras, e que as campanhas têm sim que ser mais baratas. Mas eles estão tão despreocupados com o efeito diante da população que estão fazendo isso nas vésperas da eleição municipal, sabendo que o eleitor vai ter que votar, vai ter que escolher um mesmo e não tem problema nenhum. É isso e outras coisas que acaba desmoralizando o Congresso Nacional, que precisa ter uma imagem a mais séria possível.